Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um circuito RC, tá? Resistor, capacitor e fonte, tá bom? Se você já trabalhou com circuitos puramente resistivos, somente resistência, você já calculou resistência equivalente, então você já deve ter visto esse triângulo aqui, potência, corrente e tensão, e esse triângulo aqui, tensão, resistência e corrente, onde I é igual a U sobre R, E é igual a U sobre I e U é R vezes I, certo? P é I vezes U é P sobre I, é P sobre U. Então, isso aqui não é segredo para quem trabalha com carga resistiva. Você descobre corrente no circuito, queda de tensão, a potência dissipada, né, a resistência, a corrente do circuito, tá bom? Então, no nosso caso aqui, nós não vamos ver mais, nós vamos ver isso e mais alguma coisa, tá bom? Para a gente incrementar nosso estudo sobre eletrônica, introdução à eletrônica. Você pode ver que nossa chave está aberta e nós temos uma resistência e um capacitor. Quando a gente fechar essa chave, o que vai acontecer? O resistor ele vai delimitar a tensão em cima do capacitor. Então, o que acontece? A tensão da fonte não vai ir toda em cima do capacitor. Um pouco de tensão vai ficar aqui, um pouco de tensão vai estar aqui. Outra coisa também é a gente entender que a carga não é automática no capacitor. Isso aqui vai levar um tempo para carregar, tá bom? E esse tempo de carga, ele está associado aos valores de R e C, tá bom? Então, o valor do resistor e do capacitor vai influenciar na carga do capacitor, no tempo de carga. Então, a gente pode fazer um timer, um tempo. Ou seja, esse capacitor aqui ele vai demorar um tempo para carregar. E quando ele carregar, a gente pode usar essa carga para fazer um acionamento. Por exemplo, piscar uma lâmpada. Tá? A gente pode fazer esse capacitor acender uma lâmpada e depois de um tempo essa lâmpada descarregar o capacitor e o capacitor voltar a carregar. Então a lâmpada vai fazer um pisca-pisca temporizado de acordo com os valores de RC. Por exemplo, tá? Só para a gente dar um exemplo de para que pode servir isso aqui. Um exemplo. Então a gente vai ver algumas equações diferenciais agora, tá bom? Que pode te ajudar no entendimento do circuito RC, tá bom? Com fonte contínua, mais e menos. Então a gente já vai fechar a chave, tá? Então a tensão da fonte é a tensão no resistor mais a tensão no capacitor, ok? Então isso aqui dá V. V menos V no resistor menos a tensão no capacitor é igual a zero, certo? Que é igual a tensão da fonte, vai dar zero. Se você tensão menos I vezes R, I vezes R que está aqui, que aqui você tem uma corrente e você tem uma resistência. Então você tem uma tensão, é I vezes R, menos Q sobre C. Q sobre C, se a gente olhar aqui, ó, Q sobre C é V, é a tensão no capacitor, tá? Que a carga que vai estar armazenada nesse capacitor, ela vai depender também do tempo e vai depender do valor do capacitor, tá bom? Tensão menos dQ dt, tá? A variação de carga em função do tempo vezes a resistência, menos Q sobre C, olhando aqui de novo, Q sobre C é V, é igual a zero. Então você vai criando equações, menos dQ dt vezes R, menos QC é igual a menos V. A variação dQ dt é corrente, tá? Variação de carga em função do tempo é a corrente vezes a resistência que vai dar a tensão. Esse pacotinho aqui dá uma tensão. Menos Q sobre C também dá uma tensão no capacitor. É igual a menos V. Menos dQ dt, que é a corrente vezes a resistência, mais QC é igual a menos V. Tá? Então, isso você vai entendendo o que está acontecendo com o circuito. 1 sobre R, o inverso da resistência, tá? dQ dt, corrente mais o inverso da resistência, tá? É a admitância, né? Isso vezes Q é igual a V sobre R, que é corrente. É igual a corrente do circuito. PT dt é igual a 1 sobre RC dt. Tá? Então, tudo é em função do tempo, tá? PT é igual a 1 sobre RC, tá? R vezes C, T, em função do tempo. MT é igual a E, TRC, tá? Então, isso aqui já caiu numa equação exponencial. Essa exponencial de carga e descarga do capacitor, tá?
a gente vai usar ela para a gente entender o comportamento do capacitor no circuito. Tá, ET sobre RC é igual a Q ETRC vezes VR, que é igual a I, tá? TERC vezes Q é igual a VR, cancela, cancela, C vezes ETRC mais C1. ETRC vezes Q é igual a VC vezes ETRC mais C1. Tá? Então a gente está colocando esse argumento aqui exponencial, né, mais o capacitor Q é igual a VC, tensão vezes o capacitor ETR mais C. Q é igual a VC ETRC sobre ETRC, cancela, cancela, mais C 1 sobre ETRC, Q é igual a VC mais C e menos TRC. dQ dt é igual a I. dQ dt é igual a I. V vezes R para uma resistência. V é igual a Q sobre C para um capacitor. Então Q é igual a Q em função do tempo, que é a quantidade de carga em coulombs, né? VC mais C e menos TRC. C é igual a menos VC, porque vai resultar nisso aqui, tá? A tensão no capacitor menos VC, tá? Da tensão no resistor mais no capacitor, tá? Então, essas equações aqui, eu vou deixar aqui depois as folhas para você olhar. Se você não entender tudo agora que eu estou falando, tá? São muitas equações e várias formas de se trabalhar com a energia, né, que está no circuito. Tensão no resistor mais a tensão no capacitor é igual a zero, igualando a zero. IR mais QC é igual a zero. I vezes R é tensão, mais QC também é tensão, é igual a zero. dQ dt, variação de carga em função do tempo, vezes a resistência é tensão, mais QC, que também é tensão, igual a zero. dQ dt, R vezes R, cancela, cancela, mais QC vezes R é igual a zero. dQ dt mais QCR é igual a zero. dQ dt mais ou menos menos 1 sobre CR vezes Q. dQ é igual a menos 1 sobre RC dt, que dá o ln de Q, que é igual a menos 1 sobre RC, o inverso de RC, T mais C, T igual a 0 e Q igual a 0, ln de Q 0 mais 1 sobre RC é igual a C, ln de Q 0 é igual a C. Então essas fórmulas, elas vão mostrar o comportamento do sinal de carga no capacitor e como ele está se comportando em função do tempo, tá? Porque o tempo ele vai gerar uma curva, tá? Ele vai gerar uma curva logarítmica, né? Para que o capacitor consiga se carregar e se descarregar, tá bom? Então ele não vai carregar de uma vez, ele vai carregar, ele vai demorar um tempo. E para descarregar ele também leva um tempo, ln de θ igual a menos IRC, ln de Q0, ln de Q menos o ln de θ é igual a menos 1 sobre RCT. ln de θ sobre Q0 é igual a menos 1 sobre RCT. Q sobre Q0 é igual a E a menos 1 sobre RCT, tá? Então a gente vai usar mais esse E menos 1 sobre RCT, né? Para definir QT é igual a Q0 vezes E menos 1 sobre RCT, VC é igual a V0 de E menos 1 sobre RCT, né? É sempre isso, RC, né? Que gera a letra grega tal, tá? Gera o tal. Então esse tal ele varia de acordo com o valor do resistor e do capacitor. E isso vai influenciar na carga e na descarga do capacitor, tá bom? QT é igual a... Porque a energia que vai do capacitor, ele vai descarregar no resistor, tá? Porque uma carga resistiva, ela dissipa a energia.
O capacitor, ele não consome energia. O capacitor só armazena. E a resistência consome energia, tá? E o indutor também não consome energia. Ele devolve a energia com a polaridade trocada, tá? Então, essas fórmulas, ela está explicando para a gente as equações diferenciais de um circuito, tá? Em função da carga no capacitor ou no indutor, né? Q é igual a menos 1 sobre RC, tá? Então, I é igual a menos 1 sobre RC de Q elevado a menos 1 RCT, tá? Então, todas essas equações, você pode olhar com ela com calma, tá bom? Para você entender os passo a passos sobre a tensão no resistor. Tá vendo? A tensão no resistor é menos V0 de E elevado a menos 1 RC em função do tempo. Então, a tensão no resistor também vai demorar em função do tempo, da exponencial, tá? A tensão no resistor não aumenta de uma vez. VC é igual a V0, tensão no capacitor é V0 de E a menos T sobre RC. Então o capacitor vai demorar um tempo para carregar. VC é igual a V0 sobre T. E RC. VR, tensão no resistor, é menos V0 de E menos TRC. Tensão no resistor é menos V0 de C menos TRC. Então tem uma curva de carga e descarga do capacitor e do resistor. Descarga do resistor, descarga do capacitor. Tá? A descarga do capacitor é de cima para baixo, né? No capacitor e do resistor, tá? Vai tendendo a zero, todos os dois, tá bom? Vai perder energia, vai consumir a energia do circuito. O capacitor vai perder a energia dele, vai ser dissipado. E o resistor também vai consumir com essa energia, tá bom? Aí tem uma tabelinha aqui, ó, que mostra a tensão e o tempo e como que comportou a descarga, tá bom? Tá? No capacitor e no resistor, tá bom? Então é bastante coisa. E assim não dá para me explicar tudo em 5 minutos, em 15 minutos, tá bom? Mas eu quero te passar uma base do que está acontecendo no circuito, através das fórmulas, tá? E só te falar o que está acontecendo e o capacitor está carregando, eu não te dou uma precisão, por exemplo, de em quanto tempo está acontecendo, de quantidade de tensão, tá? E qual a equivalência, a dissipação de energia do resistor, tá? Porque depois você vai entender o indutor, que o indutor e o capacitor, o que eles vão fazer juntos? Juntos, eles vão conservar a energia, tá bom? Eles vão tender a conservar a energia, tá? Então, esse circuito aqui, ele vai tender a jogar, o capacitor joga para o indutor devolve para o capacitor. O capacitor joga para o indutor troca a polaridade e joga para o capacitor. Então, o capacitor vai ficar sendo carregado e descarregado em polaridades trocadas. Tá? E isso vai gerar um fenômeno chamado ressonância, tá bom? Essa ressonância do circuito é a ressonância natural, que é F0, essa fórmula aqui é 1 sobre 2πLC. Então, essa ressonância pode ser aproveitada para transmitir ou para reproduzir, tá bom? É um exemplo, tá? Você vai ter que estudar ressonância para você entender o que é ressonância. Se você já conhece ressonância, você vai saber que o circuito entra em ressonância numa frequência natural, dependendo do sinal que está sendo alimentado aqui, tá? Nesse caso, tá bom? Então fica aí para você uma ideia básica, tá bom? Mais uma indicação de caminho, como que você vai trabalhar com esse circuito RC, carga e descarga, como forma de temporização de carga, tá bom? E consumo de energia, como que o circuito vai se comportar. Agora você tem QVC, né? Coulomb, tensão e Faraday, você vai ter que usar mais coisas, tá bom? Então aumenta um pouco mais. Você que está fazendo o circuito puramente resistivo, você vai ter que aumentar um pouco mais seu conhecimento de matemática e seu entendimento sobre o circuito de uma forma mais abrangente, tá bom? Então se esforça aí, espero que você tenha conseguido entender a base. Eu vou deixar as folhas, você pode acompanhar outros vídeos também, para que você possa estar se desenvolvendo aí, tá bom? Até a próxima, tchau!